Você sabe identificar se é um analfabeto financeiro? 2 a cada 3 adultos no mundo não têm educação financeira. Você consegue identificar? Bom, eu quero compartilhar com você nesse vídeo por que as pessoas têm dificuldade em saber se tem ou não educação financeira. Havia uma pesquisa no Brasil que diagnosticou de fato se as pessoas têm ou não educação financeira. Nesse caso, são feitas 3 perguntas muito simples, mas é importante que você tenha em mente, por exemplo, quais são essas perguntas e se você sabe ou não as respostas a elas. Por exemplo, a primeira, você sabe o que é inflação? Segunda pergunta, você sabe o que são juros compostos? Sobretudo, você sabe como multiplicar o seu dinheiro? Pensa bem, você consegue identificar essas respostas claramente na sua cabeça? Em algum momento da sua vida você teve a oportunidade de aprender sobre isso? Seja nos lugares que a gente passou mais tempo na vida. Na sua casa, você aprendeu sobre isso? Seus pais falaram com você sobre essa questão? Outra coisa, na escola, você teve a oportunidade de aprender sobre juros compostos, sobre o que é inflação, sobre como multiplicar o dinheiro a partir, por exemplo, dos investimentos? Faz o seguinte, coloca aqui nos comentários o que você sabe sobre educação financeira, principalmente sobre esses 3 pontos que eu acabei de falar para você. Então escreva aqui o que você aprendeu. Na verdade, pode ser que você nem tenha aprendido, mas coloca aqui nos comentários, quero muito saber de você. Agora, vamos lá. Quando a gente está falando, por exemplo, sobre esse primeiro ponto, o que é inflação? Você já percebeu que quando, por exemplo, você está na sua casa, seja que o fato de morar com seus pais ou mesmo você mesmo dá conta das coisas da sua vida aí na sua casa. Quando você comprava um gás lá atrás, algum tempo atrás você ia comprar o gás e aí você pagava uma certa quantia. Vamos colocar aqui um exemplo de R$ 80 pelo gás. Agora, meses depois, passado algumas semanas às vezes, você vai comprar o gás de novo e passou de R$ 100. Bom, inflação é um índice que mede o preço das coisas na nossa cidade. Seja produto ou serviço, a inflação faz uma indicação do quanto o preço está aumentando. É óbvio, se a gente voltar alguns anos atrás, você conseguia comprar algumas coisas com determinada quantia de dinheiro. Agora, anos depois, você já não consegue mais. Por exemplo, o que você conseguia comprar há 10 anos atrás com R$ 10? Agora imagina, com R$ 10 você consegue comprar o quê? Eu me lembro, por exemplo, do óleo. O óleo, quando a gente ia no mercado algum tempo atrás, realmente estava custando ali na casa de um e pouco, R$ 2, quase R$ 3. Agora você vai comprar um óleo de fritura para sua casa, está custando quase R$ 10. Nesse sentido, percebe que todas as coisas na nossa sociedade, de um tempo para outro, aumenta demais o preço. Ou o preço que a gente pagava, por exemplo, para alguém fazer um serviço como pedreiro. Antes a gente custava ali pra gente um valor muito baixo, mais acessível, ou teoricamente parecia ser mais acessível, e agora a gente vai contratar esse mesmo serviço e tem ali um valor muito mais alto que a gente tem que desembolsar para pagar. O que eu quero dizer para você é que inflação é aquilo que faz a correção dos valores na nossa sociedade. Nesse sentido, não importa aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, o preço dos produtos e serviços sempre vão aumentando. E se sempre vão aumentando, isso quer dizer que nós, como pessoas aí, pessoas físicas, né, que tem que lidar com esse aumento do preço generalizado das coisas, precisa ter 2 coisas na mente. Ou a gente passa a ganhar mais dinheiro, ok? Então sempre a gente passa a ganhar mais dinheiro para dar conta do aumento do preço da nossa sociedade, das coisas que a gente tem, que precisa consumir, ou a gente faz um meio de investimento para, de fato, empatar o nosso rendimento com aquilo que é a inflação. O que eu quero dizer para você é o seguinte, mesmo que o preço das coisas aumentem na nossa sociedade, muitas vezes, na maior parte das vezes, o valor que a gente ganha trocando a hora ali do nosso tempo por dinheiro no nosso trabalho, o salário que a gente ganha, nunca está igual. A inflação sempre é mais alta do que a correção do nosso salário. Nesse caso, a gente sempre perde o poder de compra. É isso que você precisa ter na sua mente, ok? Se hoje a gente pode comprar algumas coisas com R$ 10, daqui 2 semanas, 2 meses, 4 anos, impossível comprar a mesma coisa com a mesma quantia de dinheiro. Bom, se esse é o primeiro ponto que se pergunta para saber se a pessoa tem educação financeira ou não, como que você responderia? Você sabe de fato o que é inflação? Já tinha ouvido falar sobre inflação ou simplesmente vivia a inflação? Agora, pensa o seguinte,
tem o segundo ponto. Qual é o segundo ponto que se pergunta às pessoas para diagnosticar se elas têm ou não educação financeira? Justamente o que são juros compostos. Olha só, talvez você já tenha feito uma tentativa aí de colocar dinheiro, por exemplo, dentro de uma caixa de sapato, na blusa, dentro do guarda-roupa, dentro do potinho em cima da geladeira, não importa onde você fez, mas aquele dinheiro que a gente guardou em casa. Então, qual é a lógica que normalmente acontece? Você guardou R$100 nos últimos 12 meses. Isso quer dizer que você colocou 100, no segundo mês você colocou mais 100 e, obviamente, depois de 12 meses você tem R$1.200. Sim ou não? É óbvio que você está respondendo sim. Por quê? O que está acontecendo aí? Houve uma soma. Você tinha 100, colocou mais 100, mais 100 e, obviamente, depois de 12 vezes que você fez isso, 12 meses diferentes, você tem a soma no total de R$1.200. Mas os juros compostos não funcionam assim. Não se trata de conta, de soma. Não se trata apenas de somar dinheiro, uma quantidade X com outra quantidade X. Não, os juros compostos é uma questão que se coloca sobre o valor que a gente está depositando. Seja no banco, seja o empréstimo que a gente faz, ou até mesmo emprestar dinheiro para alguém que a gente está cobrando os juros. Nesse sentido, é os juros aplicados sobre os juros. Os juros compostos faz com que o dinheiro se multiplique. É claro que quando a gente está falando sobre os juros compostos, por exemplo, a gente paga quando a gente pega emprestado uma instituição bancária, um banco emprestou o dinheiro para a gente, porque ele está emprestando dinheiro para a gente, o que ele faz? Ele cobra juros, porque ele quer ganhar em cima desse empréstimo. A gente precisa comprar alguma coisa rápido, o banco fala, eu te empresto o dinheiro, contanto que você me pague um pouco a mais, os juros compostos. É assim que os bancos, por exemplo, ficam cada vez mais ricos. É claro que quando a gente empresta dinheiro para nossa tia, para o nosso amigo, para o nosso irmão, a gente não cobra os juros compostos. Então a pessoa devolve exatamente aquilo que a gente emprestou. Diferente das instituições bancárias. Nesse sentido, os bancos ficam mais ricos a cada vez, principalmente quando mais pessoas tomam dinheiro emprestado deles, justamente por conta dos juros compostos. Deixa eu voltar ao exemplo que eu te dei aqui, só para você ter uma ideia. Lembra do dinheiro que você colocava em casa? Durante 12 meses você chegou a uma soma de R$1.200. Como é que os juros compostos funcionam? Você precisa ter uma coisa em mente muito simples aqui. Se você colocar, por exemplo, R$100 em um investimento, e esse investimento que você vai fazer está rendendo de maneira exagerada, ok? 10% ao mês. Então você colocou no primeiro mês R$100. Quando você coloca no primeiro mês R$100, algo que acontece para o segundo mês é justamente você ter R$110, porque a taxa de juros naquele momento é de 10%. Então você colocou R$100 e ao fim de um mês completado ali você tem R$110. E no mês seguinte você vai ter R$121. E no terceiro mês você vai ter exatamente R$133,10 e assim por diante. Percebeu que não se trata de conta, por exemplo? Que não é uma soma apenas, que não é 100 mais 100 mais 100 e ao fim de 12 meses você vai ter ali R$1.200. Pelo contrário, os juros compostos, ele multiplica o seu dinheiro, ok? Ele faz com que, de fato, você consiga alavancar, multiplicar a quantidade que você coloca ali, porque ele está rendendo juros sobre juros. É justamente isso que a gente chama de bola de neve dos juros compostos. O seu dinheiro vai se multiplicando e cada vez você tem mais dinheiro. É claro, boa parte das pessoas não tem ideia sobre o que são os juros compostos. Eles não sabem como funciona o mundo dos investimentos. Nesse sentido, a maior parte das pessoas acredita de fato que colocando dinheiro em investimento vai se somar. É por isso que eles não conseguem visualizar o montante, a bola de neve que fica ao final desse tempo todo. Agora, pensa uma coisa aqui comigo. Imagina se todas as pessoas no contexto brasileiro soubessem sobre o poder dos juros compostos, a mágica que acontece. De fato, muitas pessoas começariam a investir e iriam obter para si mesmo bons investimentos, certo? Ok, mas isso não é a realidade do nosso contexto. Poucas pessoas tiveram uma educação financeira no Brasil e, obviamente, eles não sabem investir. Inclusive, esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto que se pergunta para saber se as pessoas têm educação financeira é se a pessoa sabe de fato multiplicar o seu dinheiro, se elas conseguem multiplicar e de fato obter retornos significativos a partir do dinheiro que está sendo investido, por exemplo, em um banco. Nesse caso em especial, boa parte das pessoas não sabem investir. Até alguns, por exemplo, quando ouvem, se você deixa dinheiro em casa, você vai perder dinheiro para a inflação, você vai perder o poder de compra do dinheiro. Então essas pessoas falando assim, poxa, eu não posso perder dinheiro, eu não posso perder o poder de compra do dinheiro. Então o que eles fazem? Eles pegam o dinheiro e colocam na poupança. O que não se sabe, por exemplo?
Que a poupança, ela rende normalmente menos que a inflação. Então, enquanto a inflação está crescendo, a rentabilidade da poupança está sempre abaixo. Isso quer dizer que mesmo que elas tirem o dinheiro de casa e coloquem num banco, por exemplo, lá na poupança, ainda assim o rendimento vai ser muito baixo. Agora, deixa eu abrir o jogo com você. Boa parte dos investimentos que os bancos tradicionais fornecem para nós, ainda assim, tem uma rentabilidade muito baixa, menos ou menor do que a inflação. Nesse sentido, se você não aprender a investir, não vai ter outro jeito. Nesse caso, você precisa fazer bons investimentos, saber onde investir e normalmente não vai ser em um banco tradicional. Possivelmente a melhor forma que a gente tem para investir, quando a gente tem um bom método de investimento, uma boa filosofia de investimento, é colocar a partir de uma corretora de investimento. Você precisa saber mais sobre isso e nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas, sobretudo, algo que você precisa ter em mente é que os investimentos tradicionais não servem de fato para multiplicar o seu dinheiro a ponto de igualar ou superar a inflação. Nesse caso, você precisa aprender bons métodos e boa filosofia de investimento para, de fato, multiplicar o seu dinheiro. Agora que você já sabe, por exemplo, esses 3 pontos, você lembra, né? O que eu estou falando para você são os 3 pontos que normalmente a gente faz um diagnóstico para saber se alguém, um país, por exemplo, tem ou não educação financeira. Nesse aspecto, você agora, a partir do momento que você sabe o que são, por exemplo, os juros compostos, sabe agora como a inflação funciona e sabe também que há caminhos melhores para multiplicar o seu dinheiro, você consegue, inclusive, viver de uma maneira muito melhor com o seu próprio dinheiro. Você consegue avançar muito mais do que boa parte da população brasileira. Nesse sentido, você agora, por dominar esses 3 temas, já está à frente de boa parte da população. Agora, é claro que o meu papel aqui, como GED, como representante da GED, é justamente te dar um caminho claro para que você consiga sempre avançar. É justamente por conta disso que aqui embaixo na descrição tem um material complementar, algo extra que a gente vai fornecer para você, ok? A ideia é que você dê passos claros e avance cada vez mais.